Olá, amigos interessados na área jurídica. Meu nome é Sandoval Alves da Silva, sou procurador do trabalho e professor universitário das disciplinas Teoria Geral do Processo, Processo Civil e Processo Coletivo. Estamos aqui para falar sobre mais uma videoaula produzida pela Escola Superior do Ministério Público da União, cujo tema é o direito de não produzir prova contra si mesmo no novo CPC. Tema inovador, trazido agora pelo novo CPC, e que parece trazer uma certa colisão com alguns pilares do Código de Processo Civil, em particular, contra a decisão justa e efetiva, o descobrimento da verdade e a colaboração dos sujeitos no processo. Bem, mas de onde veio, de onde surgiu esse direito de não produzir prova contra si mesmo? Ele foi inicialmente chamado de direito de não autoincriminação ou de não autoincriminar-se. Seria o princípio de não produção de provas contra si mesmo, com um brocado latino de nemo tenetur si tedere, ou seja, o direito de não trazer ou não produzir prova contra si mesmo. Esse princípio teve uma difusão muito forte na Argentina, com base na doutrina lá estipulada, e no Brasil teve um precedente que o inaugurou de forma muito forte no Supremo Tribunal Federal, que foi o habeas corpus número 68.742, de 2 de abril de 1993, ministro Ilmar Galvão como relator. E esse precedente tinha as seguintes premissas. Um denunciado negou o crime no inquérito civil e, em razões recursais após a denúncia, após o processo penal, alegou arrependimento posterior. E o tribunal aplicou uma pena acima do limite legal, com base nessa sua mentira ou sua falta de colaboração com a verdade no inquérito policial. E o Supremo Tribunal Federal afastou essa aplicação do tribunal e disse que a pessoa tinha o direito de não produzir prova contra si mesma, ou seja, poderia negar, mentir. Esse precedente teve uma ampla aplicação no direito brasileiro, como, por exemplo, utilizados nas CPIs como direito de se manter em silêncio, porque a primeira vez que alguém se manteve em silêncio na CPI foi levado, foi conduzido, foi preso, e o Supremo Tribunal Federal, aplicando esse precedente, acabou dizendo que a pessoa tem direito de não produzir prova contra si própria. Isso teve repercussão também no Código de Processo Civil, em especial no artigo 379, que assim prescreve. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte. Já começam os incisos a trazer uma certa colisão. Comparecer em juízo, colaborar com o juízo, praticar o que lhe for determinado. Mas não é só o artigo 379 que traz essa percepção de uma certa colisão. Traz também com o artigo 6º do CPC, que diz que a decisão de mérito justa e efetiva deve ser produzida com a colaboração entre as partes para descobrir a verdade. Traz com o artigo 77, que atribui como dever da parte expor os fatos em juízo conforme a verdade. Traz com o artigo 378, que diz que todos devem colaborar com o descobrimento da verdade. Traz com o artigo 370, que diz que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Traz com o artigo 396, que o juiz pode determinar que se exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Se for levar a ferro e fogo, o princípio ou o direito de não produzir prova contra si mesmo inviabiliza até a confissão, porque não poderia ter confissão. Eu posso alegar toda hora silêncio, não teria nem como confessar. O próprio Código de Processo Civil traz um juízo de ponderação entre essa tensão ou colisão. O artigo 388 e 404 traz premissas que nos conseguem ter uma melhor clareza de como nós deveremos atribuir. Por quê? Porque tanto o artigo 388, no que se fala o depoimento das partes, quanto o artigo 404, que versa sobre a exibição de documentos e coisa, traz algumas possibilidades em que as pessoas podem se manter em silêncio. Quais são elas? Nós podemos estipular. O artigo 388 diz: a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Aqui está
o princípio da não autoincriminação. Também não pode, não é obrigada a depor sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo por estado ou profissão. Então, no caso de advogado, médico, padre, que sabe de alguma coisa na área criminal, ele pode se manter em silêncio. Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, companheiro ou de parente em grau sucessivo, ou que coloque em perigo a sua vida ou a de sua família, também não pode. Obviamente que o artigo 388 traz uma exceção, que são as ações de Estado e de família. Essa, portanto, é o primeiro juízo de ponderação legislativa que o Código de Processo Civil traz entre o princípio do nemo tenetur si detegere com o princípio da colaboração das partes, com o descobrimento da verdade, com a obtenção de uma decisão justa e efetiva. O artigo 404 traz preocupação semelhante. Porque diz, a parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo documento ou coisa se, primeiro, concernente a negócio da própria vida da família. Está aí direito fundamental, lá no artigo 5º da Constituição, sendo protegido ou ponderado aqui no Código de Processo Civil. A sua apresentação puder violar dever de honra, direito de honra, também direito fundamental, lá do artigo 5º da Constituição, ponderado no Código de Processo Civil. Sua publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro, bem como a seus parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Não só aqui o direito de honra, ou o direito da vida privada, ou da intimidade, como também o perigo da ação penal está aqui protegido como uma das formas de ponderação feita pelo Código de Processo Civil. E aqui repete no inciso 4 a possibilidade de se manter em sigilo aquilo que a pessoa está obrigada, por estado ou profissão, a manter desta forma sigilosa. Esses são juízos de ponderações legislativas que o próprio legislador já trouxe como resolver essa tensão entre o princípio ou o direito de não produzir prova contra si mesmo e os pilares de decisão justa e efetiva e descobrimento da verdade no novo CPC. O inciso 5º do artigo 404 traz um novo juízo de ponderação, mas não mais legislativo, agora jurisdicional, ou seja, é atribuído ao juiz. Diz o artigo 404, inciso 5, que também não está obrigado a exibir documento ou coisa se subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Ou seja, esse é um juízo de ponderação do caso concreto, não é legislativo, é o próprio juiz que tem que fazer. E aí o inciso acaba dizendo que se tiver disposição legal que justifique a recusa, também pode ser negado. Então não é abrangente, não é algo que seja muito amplo, ele tem um juízo de ponderação legislativa e jurisdicional estipulada no artigo 388 e 404 do próprio CPC. O 404, parágrafo único, diz que se um documento tiver parte que deve ter sob sigilo e outra que deva ser revelada, eu posso levar isso em algum lugar, algum documento público para que seja reproduzido, ou cartório, para que seja produzido só a parte que puder ser revelada, sendo excluída a outra que não couber. Veja, essa possibilidade, portanto, essa tensão que tinha, essa colisão que tinha entre esses dois procárdios que acabei de falar, também foi objeto do enunciado 51, dizendo que só em razão de reflexo no ambiente penal é que o princípio da não autoincriminação ou do direito de não produzir prova contra si mesmo deve ser resguardado. Essa é a videoaula que eu teria que falar hoje para vocês, que é uma inovação trazida pelo novo CPC, que é a ponderação entre o descobrimento da verdade, uma decisão justa e efetiva e a colaboração das partes, e o direito de não produzir prova contra si mesmo. Assim, prevalece, portanto, o dever das partes produzirem provas para a solução do litígio, para a decisão justa e efetiva. Prevalece, portanto, o dever de colaboração. Prevalece, portanto, a possibilidade de descobrir a verdade. Encontrando limites ponderados no CPC, no artigo 388 e 404 do CPC. Logo, o reflexo do habeas corpus, do precedente do Supremo Tribunal Federal, na questão da não autoincriminação no novo CPC, tem esses contornos. Desde já convido vocês a assistirem a nossas novas videoaulas,
acerca da distribuição dinâmica do dever e do ônus da prova no novo CPC, os efeitos processuais trazidos pelo Estatuto Processual Civil a respeito da proteção do crédito e do terceiro de boa-fé, e também sobre a estabilização dos efeitos da tutela provisória, também um novo instituto trazido pelo novo CPC de 2015.